vocês? Eu sou Suzana Vilela. E aí galera, eu sou Davi Vilela. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. E antes de começarmos aqui o nosso assunto, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like. Não esquece, ó, deixa o like aí o seu joinha, gente. Beleza? Se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha. Beleza? E gente, hoje a gente vai estar abordando um assunto bem legal, bem divertido, que é... Casamento. Casamento. Mas especificamente o que, amor? Casamento aos 16 Eita! anos. Casamento aos 16 anos, gente. É isso aí. Sim, eu me casei aos 16 anos, gente. Eu tinha 16 anos quando eu casei. E você? Eu tinha 23. 23. Eu já ia falar 19, mas eu Com confundi. quantos anos você se casou? Coloca nos comentários aqui, a gente vai Quantos saber. anos você se casou? Só de curiosidade, beleza? Gostaríamos de saber quantos anos os nossos inscritos se casaram. Pode ser que uns casou com 16, igual a gente, outros casaram com 18, outros com casaram com 60. 60, tem gente que casa com 60. Então, tem a diversidade aí de todo mundo que casa, né? Tá. Cada um casa numa idade. Exatamente, o casamento não tem uma idade dela, né? A gente vai contar a nossa história de quando a gente se casou, porque ela estava com 16 anos. A gente vai contar a nossa história, tá? Isso. Essa foi a nossa história e a gente também vai estar fazendo diferente, entendeu? A gente vai estar falando, abordando alguns, como que eu vou falar? Alguns assuntos, algumas dicas, algumas alguns dicas, conselhos, coisas que foram importantes pra gente quando a gente casou. Então talvez você que tá do outro lado da nossa telinha, talvez você não tem algumas dicas pra casar e vocês estão à beira do precipício. Mentira! Mentira, casamento é uma benção. Vocês estão à Casa, gente, casa. O conselho, casa é bom. Casa é bom demais, gente. Você vai sofrer? Vai, mas é bom. É bom. Pra começar, gente, eu coloquei aqui a primeira perguntinha que é como a gente se conheceu. Bom, a gente se conheceu na igreja. Mas eu morava num bairro, ele morava no outro e a gente nunca tinha se visto, tá? A gente nunca tinha se visto, mas um belo dia os meus pais, eles decidiram mudar. Então, a gente mudou e eu mudei para um bairro vizinho ao do meu esposo. Isso. Aí, quando a gente se mudou para um bairro vizinho, eu passei a congregar na mesma igreja que ele. Então, passou o tempo, ficou um ano congregando na mesma congregação. Sem conversar. Sem conversar. Sem ter amizade. Só passaram, oi, pai do Senhor, irmão, tudo bom? Tudo bem? Só isso. Até porque ela me achava feio e eu achava ela metida, então... Nada a ver, tá? Nada a ver. Eu não era metida. Então, a gente... Mentira, amor, eu não era metida. Eu também não era feio, gente. Um pouquinho. Tá se entregando, viu? Mentira, meu marido é bonito. Então vamos lá. Quando passado um ano que a gente só se cumprimentava, um dia, uma amiga da gente, a gente não pode falar o nome, porque eu não sei, gente, se ela quer que fale, né? Se ela quiser, algum dia a gente vai falar. Depois, no próximo dia, no vídeo, a gente fala quem que era essa amiga da gente. Porque vai que ela ajuda mais alguém a namorar, né? Com certeza, com certeza. Lembrando, gente, que quando a gente se conheceu, eu tinha 13 e ele 19. E, gente, a gente ficou conversando por 3 anos. 3 anos, exatamente, gente, 3 anos. Que foi o tempo que a gente se conheceu bastante, né, amor? Foi um tempo legal pra gente se conhecer. Foi. Descobrir mais um sobre o outro. E acho que discutir ideias, né? Exatamente. Principalmente ideias de noivado, de casamento, de família, essa coisa toda aí. Então, a gente conversava bastante, gente. A minha mãe chegava e falava assim, Suzana do céu, eu não sei onde vocês arrumam tanto assunto pra falar, menina. O celular ficava quente na orelha, assim. Gente. Eu ia falar na hora de acordar, na hora de dormir, na hora de almoçar. Acabava com os bônus dela, da mãe dela, do pai dela. Gente, quem viveu essa época de bônus, de ter que conversar pelo celular, não é essa época de WhatsApp, gente, foi um momento muito gostoso. Quando a gente começou a namorar, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha internet, então tinha que conversar com bônus. Tinha que falar mesmo, entendeu? Então,
Mas era legal. Foi legal, gente. Foi legal porque a gente não ficou conversando assim por mensagem, sabe? Eu acho que foi um momento que a gente se conheceu bastante. Isso. Então... Foi uma época que a gente escreveu muitas cartas, gente. Talvez a gente tem muita hoje carta. Ninguém faça isso mais, porque só manda pelo celular e tal. A gente tem muita carta. Carta que a gente escrevia mandava. Muita carta. Ele foi pedir eu em namoro com os meus 15 anos. Isso. E o meu pai falou assim, não, se você quiser, Vai ter que esperar. você vai ter que esperar ela fazer os 16 anos. E, gente, ele já tava esperando 2 anos, entendeu? Porque a gente já tava conversando, entendeu? Poxa, e tal, pela conversa. E a gente achou que por a gente estar conversando já há 2 anos, ele ia liberar. Ele falou assim, não, se você quiser, você vai ter que conversar com mais 1 ano com ela. Então, assim, entrando na parte agora do nosso noivado, isso... Chegamos aos 16 anos. Chegamos aos 16 anos. Entrando na parte do namoro, quando o meu pai falou assim, quando ela fizer 16 anos, você pode vir aqui e pedir pra namorar ela novamente. Isso aí. Aí, gente, esse garoto foi quando eu fiz 16 anos. Ele foi no dia que eu fiz aniversário. Ué, mas... Ele foi no dia, gente. 16 é 16, é. 16 é 16. É muito desesperado. Mas foi um presente de aniversário. Não, é desespero. Não, foi um presente. Disse ele que é presente, gente, mas pra mim é desespero. Era um presente. Ele tava encalhado. Você acha que um cara com 23 anos tá encalhado? Não, cara. Ah, não! 23 anos, ninguém encalhado com 23 anos. Ele era encalhado, gente. Tirei ele do encalhamento. E aí no dia que ela completou 16 anos eu fui lá, pedi ele namoro, aí sim ele deixou, ele liberou, né? Exato. E aí a gente começou a namorar em casa, tal, tava mais tranquilo pra gente. E a gente começou a já combinar o noivado, porque já tinha um tempão que a gente tava conversando. Já tinha um tempão que a gente já conversava tava sobre um monte de coisas, tomado um conversando. monte de decisões, assim, sobre propósitos. Então a gente já começou a namorar e já foi logo falando sobre o noivado. Com pouco tempo a gente noivou. Aí a gente tava 3 anos conversando, gente. Então a gente já tava... Assim, aquela parte do se conhecer, que é o namorar, a gente não tava namorando, mas a gente já tava conversando há 3 anos. Já sabia então, que ponto queria, quais já ideias, exatamente, do outro, já tinha bastante conhecimento um do outro, entendeu? Bastante. Então o que acontece? A gente já sabia mais ou menos o que um ou outro gostava, entendeu? Várias coisas. Então a gente já conversou com os nossos pais, né? Que a gente já estava decidido a noivar e futuramente casar, entendeu? E... A gente já noivou, já mirando o casamento ali, já... Exatamente. E assim, passou alguns meses e a gente noivou. A gente planejou tudo e começou a noivar. Começou a noivar é boa, né? Começou a noivar. Porque noivado, você começa a noivado e depois você termina o noivado, entendeu? A gente noivou e passou alguns tempinhos, gente. Já A gente começou a fazer os preparativos do casamento. E foi um momento, gente, que a gente começou a fazer o nosso chá de panela. Então, assim, quando a gente começou a fazer o chá de panela, quando a gente noivou, na verdade... Tava tudo ok. As Já pessoas falaram ganhamos assim, muita olha, coisa. as pessoas já... ele é interesseiro. Mas é verdade, o noivado é bom, cara. Você que casa direto, não casa direto não, noiva primeiro. Que você ganha muita coisa, cara. Que coisa Faz chá de feia, panela, amor. ó, chá de panela é uma maravilha de Deus. Gente. É uma maravilha chá de panela. Obrigado sempre pelo chá de panela, pelo noivado. Gente, então assim, quando a gente noivou, o que acontece? Foi uma coisa assim, bem assim, a gente ficou 3 anos conversando, então as pessoas já estavam acostumadas com a gente conversando, as pessoas já sabiam que a gente estava com o propósito de namorar futuramente, então as pessoas já sabiam que a gente estava conversando com o outro. E assim, quando passou o noivado, quando a gente noivou, também tava tudo ok, né? Noivou, eita que beleza, vocês estão já namoraram, felizes, né? Agora tá noivando. Já com uma aliança no dedo. Exatamente. Aí, só que veio o chá de panela. Talvez as pessoas achavam que dali uns 2 anos que a gente ia casar. Mas só que não. A gente fez o chá de panela, assim, o quê? Uns 2 meses, assim que a gente acabou de noivar. Então as pessoas falaram assim, quê? Já? Chá de panela? É. Tu vai casar? Tu é nova, menina. Com 16 anos. Com 16 anos. E sim, as pessoas ficavam... Tinha gente que falou assim, minha filha, não faz isso da sua vida. Você tá maluca. Você tá doida? Você é um erro. Aproveita a sua vida. Você é nova, você é menina. Você vai casar com aquele menino. Você é adolescente. Entendeu? Ou ao contrário também, tu vai casar com aquela menina. Você vai casar com aquela menina. Então assim, as pessoas
pessoas começaram a vir em cima da gente. Lógico, gente, teve muita É gente porque também não é tão normal uma menina de 16 anos casar, né? com 16 anos casar. Realmente, assim, Não não é tão comum a menina de 16 anos casar. Exatamente. Então, assim, as pessoas vieram em cima da gente falando assim, que isso, com 16 anos tu vai casar? E assim, lá no meu colégio também as pessoas estavam falando, quando eu chegava para as pessoas falavam assim, eu vou casar. As pessoas, o quê? Tu vai casar? Nem terminou o ensino médio. E as pessoas, a primeira pergunta que a pessoa fala quando você vai casar com 16 anos, Será que ela tá grávida? Cara, Será? ela vai casar com 16 anos. Olha. Ela tá grávida? Você tá grávida? Não, agora no momento eu não tô, não. Não, gente. Até hoje a gente não tem filho. Até hoje, a gente passou 5 anos, a gente não engravidou ainda. Ainda não. foi um susto, né, talvez, para as pessoas que conviviam com a gente, né? Isso. E, gente, também os meus pais assinaram. Mas vamos lá, para a parte do casamento. A gente resolveu casar. E veio toda essa burocracia de pessoas falarem pra gente não casar, Isso. que a gente tava muito novo, principalmente Pra eu, esperar né? um pouco. Porque eu deveria aproveitar um pouco mais da vida. Mas, gente, não era essa a meta do nosso relacionamento, né? A gente queria um pouco mais, né? Tem pessoa que às vezes ele quer casar com mais idade, tem gente que quer esperar um pouquinho mais, às vezes Deus quer construir a sua vida primeiro, assim, formar, trabalhar e tudo, pra depois casar. Exatamente. A gente já tinha vindo conversando muito tempo sobre isso, a gente queria fazer não junto. Não tinha por que ficar esperando mais, né? A gente queria terminar as coisas juntos, né? E uma coisa muito boa que a gente fez quando a gente casou... Quando a gente casou, não. A gente fez várias coisas boas. Quando a gente tava conversando, não. Quando a gente tava namorando e noivando, eu não sei. Quando a gente tava namorando, em geral. A gente começou a juntar dinheiro, entendeu? E também um pouquinho antes da gente começar a namorar, como a gente sabia, tinha certeza daquilo que a gente queria, a gente já tava com um propósito de casamento. Isso é importantíssimo, tá? Exatamente. A gente começou a juntar dinheiro, entendeu? Eu acho que ficou um pouco mais fácil, porque não ficou aquela doideira de começar a arrumar dinheiro pra casar. Exatamente, pra começar do zero. Assim, você ainda não trabalhava de carteira assinada, né? Eu não trabalhava de carteira assinada. Então fazia um bico ou outro, trabalhava no servicinho, juntava um dinheirinho. E eu já trabalhava de carteira assinada, então a gente conseguiu ir juntando um dinheirinho legal para poder casar. E também a gente recebeu muita ajuda, né? Muita ajuda, gente. Graças a Deus. A família do Davi foi muito... Ajudou muita gente. Tanto a minha família ajudou muito a gente também. Foi, assim, excelente para ajudar a gente. Entendeu? Então, assim... Ganhamos muita coisa. Amigos também, muitos amigos também. Ajudaram, gente, eu acho que, em geral, todo mundo, a gente recebeu uma ajuda muito boa de pessoas que foram no nosso casamento, de pessoas que foram no nosso noivado. A gente recebeu uma ajuda muito boa, entendeu? Então, assim, foi coisas que... Algum dia, se vocês quiserem, eu vou contar aqui. Pode falar? Pode. Quanto que a gente recebeu no dia do casamento. Sabe aquela brincadeirinha de cortar gravata e tal? Então, quanto que a gente recebeu no dia do casamento? Isso. Você ter Deus no meio do seu relacionamento, gente, faz toda a diferença. A gente passou bastante, não é dificuldades, aperto. A gente passou muito aperto. Todo mundo que vai casar sabe que é difícil. É muito difícil. apertado, é muita conta, é muita coisa pra fazer, muita coisa pra pagar. Então é isso aí. E, gente, se você tendo Deus dentro do seu casamento, tendo Deus no seu relacionamento, a gente um dia vai chegar nesse nível pra contar pra vocês. Porque foi muitas bênçãos mesmo. Eu acho que isso que não deixou a gente ficar com medo, né? Exatamente. Tudo bem, a gente era novo, era talvez imaturo diante dos olhos de muita gente, mas o que não deixou a gente com medo de casar, de assumir esse compromisso foi Deus. A gente confiava que ia dar certo. A gente tinha certeza que Deus ia abençoar e ia dar certo. A gente estava com o mesmo propósito. A gente se preparou, né? Buscamos muitos livros, muito conselho com muita gente. Muita orientação com pessoas experientes, com nossos pais, por exemplo. Então isso nos ajudou muito. A gente ajudou, gente. Assim, confiando realmente em Deus, que ia dar certo. E graças a Deus... Deus abençoou. Deu certo. Uma coisa que eu aconselho vocês que vão casar, gente, junta dinheiro antes. Se vocês começaram um relacionamento, vocês viram que aquilo dali tá firme. Junta dinheiro.
tá firme, junta dinheiro. Pra vocês realizar os sonhos de vocês. Vou falar de novo, menino, junta dinheiro. Porque Para mulher de gasta comer o demais. hambúrguer. Essas meninas gastam muito, cara. Você vai casar? Só pra você ter uma ideia, a sua futura esposa vai querer um vestido de 10 mil reais. Como você vai fazer esse negócio? É muito caro, não tem como, cara. Gente, junta o dinheiro, junta. Para de comer hambúrguer. Isso aí. Para de comer hambúrguer. Muito Não, importante. assim, lógico, você que não quer viajar pra muito longe na sua lua de mel, você Também. que não quer Aí fazer um viagem. casamento muito chique, um casamento Mais simples. Se você quer fazer um casamento mais simples e também não quer viajar, aí, assim, tá tudo ok, né? Vai juntar um Verdade. dinheirinho que vai dar tudo certo. Agora, se você quer uma coisa mais bonita, mais arranjada, Tem que juntar dinheiro. gente, junta dinheiro, porque casamento, gente, Gasta demais. ou coisa que gasta, tá? É. Gasta muito. Agora, se a Então, pessoa também não tiver dinheiro, eu não tenho dinheiro pra fazer festa, não tenho dinheiro pra fazer não sei o que, não tenho dinheiro pra fazer não sei o que. Cara, se os dois estão no mesmo propósito, os dois se amam, estão no mesmo propósito, Deus tá na frente, os dois decidiu, vamos casar? Casa. casa. Não vai ter festa. Ué, mas Exatamente. vocês querem casar, vocês estão decididos a fazer isso, vocês têm certeza que Deus vai abençoar? Casa. Isso, festa, essas coisas, é só pra gente, a gente deixar gravado, pra gente comemorar, na verdade, com os nossos amigos, parentes, certeza. é muito bom. Mas se você também não tem dinheiro, não tem condições financeiras pra você fazer isso, isso não deve ser um problema pra você. Com certeza. A união de vocês, o que deve ser importante é Deus estar no relacionamento de vocês. Deus aí. estando, tá tudo ok. Então, gente, vamos passar pra parte do quê? De quando a gente se casou. Quando a gente se casou, gente, o engraçado foi o seguinte, a gente se casou e tudo mais, passou uma semana de que a gente se casou, que a gente foi pra lua de mel, na verdade. Só uma coisa, rapidinho, antes de você falar sobre, antes que a gente se casou. Como quando a gente se casou, ela estava com 16 anos, ela precisava da autorização dos pais. Dos pais, Os pra pais assinar. tinham que ir lá, tinham que assinar, porque de menor precisa da autorização dos pais. E assim, a idade mínima para se casar a partir do ano de 2019 é 16 anos. Então quem tiver menos de 16 anos não pode casar. Quem tiver menos de 18 só pode casar se os pais assinarem. Foi o meu caso, Então, gente. no caso da minha esposa, os pais dela tiveram que assinar um termo de responsabilidade Exatamente. para liberar ela pra gente se casar. Exatamente, entendeu? Pra passar a cruz, essa cruz. Gente, porque sinceramente, o dia que o meu pai, que a gente casou, acabou de casar no cartório, meu pai falou assim com o Davi, falou assim, olha meu amigo, agora a cruz eu carreguei por 16 anos. Agora a é cruz você é que sua. carrega, a cruz é sua. Seja feliz até que a morte separe. Sacanagem isso do meu pai. Tá bom, minha cruz é pequenininha, minha cruz. Quando a gente se casou, eu tinha 16 anos, ele 23, e eu não tinha terminado meu estudo ainda, meu ensino médio. O que aconteceu? A gente foi pra nossa lua de mel, casou e tudo mais, foi pra nossa lua de mel. 15 dias depois, eu voltei pro colégio. Então, eu já tinha avisado lá no colégio que eu ia casar, que eu ia ficar ausente, que 15 as dias de coisas... férias. Exatamente. As coisas que fossem passadas lá no colégio, depois eles teriam que passar pra mim Fazer novamente. repressão. Aí quando eu voltei, as pessoas ficaram assim, caraca, tu casou mesmo? Sério? Então, foi uma coisa bem legal, sabe? Eu acho que no colégio as pessoas... Meio assustador e meio engraçado. no colégio as pessoas ficavam falando assim, caramba! E assim, às vezes passava o boletim lá, o pai e a mãe tem que assinar, reunião de pai. Reunião dos pais, quem era a reunião dos pais? Gente, ninguém ia. Porque eu não ia deixar essa pessoa aqui na minha reunião. Mas eu tinha que ir, ué. Tô casada, querido. Eu tinha que ir, eu sou responsável. Tá. Então, ele, Eu sou seu pai, vai. Você é meu pai, coitada, você que... Mas passando isso tudo, tem aquela parte também de que a gente queria falar com vocês, que são o quê? Pessoas importantes Pra nos que ajudar nos nessa ajudam nessa fase, que nos ajudam a aconselhar na época do namoro. Do noivado. Gente, o seu Se preparar pro casamento. o Dar seu boas líder, ideias do que é ser uma esposa, do que é ser um marido. Não é aquela pessoa que vai te aconselhar e diz assim, não casa não, casamento é chato, casamento é ruim, pelo amor de Deus, vai casar pra quê? Ficar com um homem só a vida inteira. Não é esse tipo de pessoa não, sabe? São pessoas que vão dar conselhos sadios, que vão te animar no seu propósito, Às vezes tem muita gente que tá doida pra casar. Aí vai pedir um conselho com alguém, a pessoa desanima a menina. Porque às vezes vai ficar falando conselhos... casamento é ruim. não, casamento é ruim, não faz isso não, você tá fazendo doideira da sua vida.
entendeu? Então, pessoas importantes que foram, assim, essenciais no nosso casamento, Eles ajudaram foram os muito. nossos líderes, de Líderes jovens e jovens. adolescentes, foram muito importantes. O Pastores. pastor da nossa igreja foi muito importante. Amigos, o meu pai, a minha mãe, a minha sogra, o meu sogro. Eu tenho muito a agradecer a eles, pessoas Verdade. que oraram pela gente, pessoas que Isso é estavam muito ali sempre junto com a gente. E, gente, também uma segunda mãe pra mim também, que foi muito importante também no nosso casamento, que ajudou muito eu e o Davi quando a gente casou. Foi a tia Carminha, gente. A tia Carminha, um beijo, tia Carminha, pra você. Foi uma pessoa Gente muito boa importante demais. também na nossa vida. A gente aprendeu bastante coisa com ela, aconselhou bastante a gente. Essas pessoas foram importantes pra gente. Então, assim, você que é jovem, você que é adolescente, você que vai casar, é muito importante você ouvir conselhos. É muito importante você ouvir os seus pais, você ouvir os responsáveis. Uma coisa que eu sempre tive comigo é, se você vai entrar no relacionamento, entre com a bênção dos seus pais. Exatamente. Talvez você não entenda o quanto isso é importante na vida de um casal. Você entrar no casamento com a bênção dos seus pais, com a bênção de Deus, com a bênção da sua liderança, isso é muito bom. Você vai Muito passar por bom dificuldades, é lógico, todo mundo vai passar, todo casal vai passar por dificuldades. Mas quando você tem a bênção dessas pessoas, assim, Deus, ele faz coisas maravilhosas no seu relacionamento, ele te ajuda em muitas coisas, te orienta em muitas coisas, então isso é muito importante. E ter paciência para esperar o momento certo, né? Esperar. Uma coisa que eu queria também falar com vocês, jovens, adolescentes, que não são casados e muitos até que são casados, é o seguinte, às vezes vocês não têm uma referência dentro de casa. Tipo, o seu pai e a sua mãe só sabem brigar, o seu pai bate na sua mãe. Ou às vezes a mãe é sozinha, né? A mãe é sozinha, mãe solteira, pai solteiro que criou o filho, a mãe que criou o filho. Ou é criado pela avó, pelo tio. E tem uma visão de relacionamento, né, amor? Meio distorcida. Fala assim, caramba, eu vou casar? Casar pra quê? Verdade. Entendeu? Casar pra quê? Sendo que o meu pai e minha mãe, olha só o que é casamento. Eu não quero passar isso na minha Eu vida, não quero sofrer ficar isso assim, na entendeu? vida. O seu pai e sua mãe, às vezes o pai traiu a mãe ou vice-versa. Então, gente, é uma coisa que você não pode achar que o que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe vai acontecer com você também. O que define entendeu? muito o nosso casamento são os princípios que a gente tem. Você vai entrar no casamento, quais são os seus princípios? Isso define muito. Os seus princípios, eles vão abençoar ou não o seu relacionamento, né? E o caráter também das pessoas. Se os dois tiverem um bom caráter, bons princípios, se os dois tiverem a bênção de Deus, vai dar certo. Exatamente. Não importa se você vem de uma família que é problemática, de uma família que é... Não importa. Pode vir com uma família destruída. Não tem problema. O seu casamento não vai ser igual ao dos outros, entendeu? Se você tiver o seu princípios, casamento, caráter e Deus... o seu casamento não vai ser igual ao dos seus certeza. pais. E também tem muita gente, lógico, que tem igual eu e o Davi, teve pais e mães que são referência, até hoje. casamentos que são referências na nossa vida. Graças a Deus. Mas tem muitos aí que estão nos assistindo Não tiveram essa que oportunidade. não tem essa referência dentro de casa, entendeu? Mas isso não significa, gente, que Procura um casal de casamento... referência. Procura um casal de referência. Procura um casal Procura um de casal referência. na sua igreja. Adote um casal um na sua casal. vizinhança. É isso aí. Entendeu? Adote Adote um um casal casal. para você tá ouvindo os conselhos dele. Isso. É aquilo que a Bíblia diz, né? Quando Deus terminou de criar um homem e uma mulher, Deus os abençoou. Então, ou seja, casamento é uma bênção. Se Deus abençoou, é uma bênção. Então, se estiver na direção de Deus, vai ser uma bênção. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. São conselhos que foi ótimo quando a gente casou. Com certeza. Pra gente ter um casamento de uma bênção. Foram pessoas, foram conselho, foram tudo que agregaram. E a gente tentou passar com bastante carinho tudo isso pra vocês. E também, manda pros seus amigos aí que vão casar. Isso. Manda pros seus colegas que vão casar, colegas da igreja, da escola e todo mundo. Compartilhe com todo mundo aí. Compartilhe com todo mundo. E ó, um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo.